Vamos que vamos, né, família? Vamos que vamos. Salve, salve, família vascaína. Estamos iniciando mais uma semana para comentar as principais informações do Vasco da Gama aqui no nosso canal. Hoje é segunda-feira, dia 4 de agosto de 2025 e a gente vai mostrar aqui a tabela do Brasileirão. Vamos ver as falhas individuais? Qual é o jogador do Vasco que mais entrega gols, né, falhando individualmente? E a provável escalação, enfim, sem o João Vitor, né? Mais uma vez, aliás, sem o João Vitor para a decisão da Copa do Brasil. Então, likezão no vídeo para apoiar o nosso trabalho. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal para não perder o nosso conteúdo. Vamos falar de Vasco! Campeonato Brasileiro. Tá aí, meus amigos, os jogos de ontem. O Botafogo perdeu para o Cruzeiro em casa 2-0. Corinthians e Fortaleza ficaram num empate em 1-1. O Galo venceu o Bragantino por 2-1. Ceará e Flamengo ficaram no empate 1-1. Também empataram Vitória e Palmeiras 2-2. E o São Paulo engata a quarta vitória seguida no campeonato, vencendo o Internacional no Sul por 2-1. O jogo importante para o Vasco aqui era o Corinthians e Fortaleza, né? Que se o Fortaleza vence, o Fortaleza passaria o Vasco. Aliás, o Fortaleza faz 1-0 no comecinho e o Corinthians empata lá no fim do jogo, né? Com um empate, o Vasco ainda segue fora da zona. A gente já vai ver a tabela. Porém, jogo de hoje, Santos e Juventude, basta um empate para o Santos empurrar o Vasco para a zona do rebaixamento. O Vasco só não entra na zona hoje se o Juventude for o vencedor da partida. Tá aí a tabela para vocês, ó. O Vasco segue lá com os mesmos 15 pontos, né? Mesmo número de jogos do Santos, que vai fazer o seu 17º hoje, então o Vasco fica com um jogo a menos em relação ao Santos, ao Grêmio, ao Internacional, 2 jogos a menos que o Vitória, que o Corinthians. O problema é que é o Vasco, né, galera? A gente sabe que não dá pra confiar que esse time vai ganhar esses jogos atrasados, né? Se fosse assim, estávamos numa situação até um pouco melhor. G4, Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e Bahia. Z4, Santos, Fortaleza, Juventude e Sport. O Vasco entra em campo na quinta-feira pela Copa do Brasil e pelo Campeonato Brasileiro o próximo jogo é domingo, 4 da tarde, em São Januário. Na tabela de artilheiros, o Arrascaeta marcou o gol do Flamengo ontem, passou novamente o Verratti, então agora cai o Jorge 13, Arrascaeta 10 e Verratti 9 gols marcados. Tá aqui, minha família, o ranking de gols sofridos por falhas individuais no Campeonato Brasileiro de 2025. É o que a gente vem falando, bastante aqui, aliás. Se o time continuar com esse tanto de falha individual entregando gols, é impossível você competir na tabela de classificação. É impossível. Olha essa diferença. O Vasco tem 7 falhas. O segundo colocado, que é o Fluminense, tem 4. Ou seja, quase o dobro o Vasco tem frente ao segundo colocado. O Sport Recife, que é o lanterna do lanterna virtual rebaixado, tem 2 falhas individuais. Então, assim, está acima de qualquer limite aceitável. Está acima de qualquer limite aceitável. E isso aqui é um pouco porque eu passo pano pro Diniz. Tá aqui, ó. 7 gols entregados por falhas individuais. Isso não é coisa do treinador. Isso aqui é incapacidade técnica, física, mental, né? E adivinha só qual é o jogador que tem mais erros individuais? Acertou. Eu sei que você falou João Vitor. 2 falhas do João Vitor. Das 7, 2 dele. E o Vasco só tem 7 falhas porque o Gato Mestre, que fez esse levantamento aqui, não considerou o terceiro gol do Mirassol como uma falha individual. Porque o Piton falha no começo do lance e eles interpretam que o Puma falha na marcação dentro da área, que eu não concordo. O Puma tinha 2 para ele marcar. Ele escolheu 1. Acabou escolhendo o errado. Mas faz parte. Se ele tivesse no dele e o outro marcador, né, no dele, enfim, ninguém tivesse livre, talvez o gol não teria saído.
Então, por isso, consideram ali uma falha coletiva, senão o Vasco teria 8 falhas individuais perdão, no Campeonato Brasileiro. Se isso aqui for corrigido, já é um grande passo para a gente seguir na fuga do rebaixamento, que hoje é o nosso campeonato. Hoje, o Vasco joga para sobreviver. Amanhã, quem sabe, por algo a mais. Hoje é só brigar para não cair. E dessa forma aqui, fica muito difícil. Vamos virar a chave, porque quinta-feira tem Copa do Brasil. A gente esquece momentaneamente o Campeonato Brasileiro. Não esquece, porque hoje tem o jogo do Santos e a gente vai ficar de olho, né? Mas quinta-feira tem Vasco e CSA em São Januário. Primeiro jogo em Alagoas foi 0-0. Então qualquer outro empate leva a decisão para as quartas de final nos pênaltis, as penalidades máximas. E quem vencer o jogo no tempo normal avança para as quartas de final. Já falei isso aqui. Se fosse o Flamengo, o Palmeiras, o Cruzeiro, eu acho que talvez era melhor o Vasco sair para focar na nossa briga de não cair, né? Até porque a gente não tem elenco para bater de frente com essa galera. Infelizmente é a verdade. Quem não aceitou ainda, sinto muito. Agora, quando você no sorteio pega o CSA, que está na terceira divisão, é obrigação do Vasco avançar. Pegar esse dinheiro da classificação, né? E na fase que vem a gente vê o que acontece. Nesta fase, o Vasco tem a obrigação de passar. Essa aqui foi a escalação do Fernando Diniz na derrota para o Mirassol. E a gente vai fazer já algumas alterações, né? Daniel Fusato, nossa senhora, que nível. Volta para o banco, Léo Jardim assume a titularidade no gol, tá? Puma Rodrigues não jogou mal, fez o gol, teve aquele vacilo no terceiro gol ali. Como eu disse, nem acho que foi muito vacilo, ele tinha que escolher um para marcar. E volta o PH para a posição de titular. Só isso aqui eu já acho que já é um time diferente, tá? Defensivamente, Léo Jardim e Paulo Henrique são nossos melhores jogadores, defensivamente falando. João Vitor foi expulso, né? 2 cartões amarelos no jogo contra o CSA. Graças a Deus tá fora, né? Mesmo que de forma forçada. E aí eu acho que o Diniz vai fazer o seguinte. Vai colocar o Maurício Lemos na direita e o Freitas na esquerda. Foi a zaga que jogou contra o Internacional e não foi mal, tá? Em que pese o segundo tempo, o Vasco parou de jogar e o Internacional pressionou muito, eu acho que a dupla de zaga se saiu bem. Mas confio. Mineiro, então você confia nessa dupla? Não, não confio. Mas hoje, com o João Vitor estando no banco, eu tenho esperança que a gente vai fazer um jogo minimamente seguro, né? Do meio para frente, não acredito que teremos alterações. Deve seguir Hugo Moura, Tietê Coutinho, Nuno Ryan, Verratti. Tá? Vai me surpreender se ele tirar do time ou o Nuno ou o Coutinho para a entrada do DVD. Vai me surpreender, tá? Deixa a sua opinião sobre a escalação do Vasco e a saída do zagueiro João Vitor na defesa. Se você quiser mais conteúdo de Vasco, ó, lá em cima no card à direita tá passando um card. Clica lá, fiz um desabafo sobre o momento do Vasco. Olha se você concorda e dá a sua ideia lá pra gente. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Cruz Maltino da Colina. Dale Vasco, tamo junto e até lá!